Bom dia, Senhor. Terminada a história do rei Salomão, dos seus provérbios e cânticos, hoje volto ao livro de 1 Reis, capítulos 12, 13 e 14. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão reinou em seu lugar. E aí, voltamos às sucessivas histórias de desobediência a Ti, Senhor. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele sim foi obediente. Não era perfeito, ele também pecou, mas se arrependeu verdadeiramente. Davi foi exemplo de vida temente a Ti, Senhor. Mas Salomão não soube usar plenamente a sabedoria que recebeu e durante a vida foi desobediente a Ti, para no final reconhecer que tudo é vaidade e que a conclusão da sabedoria é guardar e praticar os seus mandamentos, Pai. Fica claro como o Senhor avisou qual era o caminho para ir tudo bem: ser obediente aos seus mandamentos. Avisou a Salomão e a Roboão, seu filho. Avisou também a Jeroboão, que se achegou ao novo rei Roboão pedindo com humildade que aliviasse os tributos sobre o povo, que estavam pesados demais. Mas Roboão não deu ouvidos aos anciãos, quis seguir os conselhos soberbos de seus amigos e afrontou ainda mais o povo. Perdeu. Perdeu porque Deus avisou, deu a oportunidade, mas o coração orgulhoso falou mais alto. Então o Senhor levantou Jeroboão para reinar sobre as 10 tribos, dividindo o povo de Israel em reino do norte e reino do sul. O Senhor manteve a sua promessa a Davi, por isso manteve Roboão como rei de Judá. Tanto Jeroboão quanto Roboão foram desobedientes e levantaram altares para divindades, afrontando a Deus. Me fala, você pensa como eu? Como pode a pessoa ser tão tola assim? Deus fala claramente qual é a regra e a pessoa decide fazer exatamente o contrário. Pois é, mas quantas vezes você já ouviu os mandamentos, já ouviu os ensinos de Jesus e ainda assim continua fazendo o contrário? Não somos tão diferentes deles assim. Deus sabe o que é melhor para nós porque conhece o nosso coração. Lá atrás, ele disse a Salomão para não se casar com mulheres de outros povos pagãos. Não só se casou, como Salomão também teve muitas mulheres, um harém, né? Então, Roboão era filho de Naamá, uma amonita. A Bíblia repete isso. É porque tem algo importante implícito nisso. Roboão provavelmente cresceu vendo os hábitos da mãe, de um povo pagão. Salomão permitiu e construiu altares para as divindades de suas mulheres. Salomão trouxe e permitiu que o pecado se instaurasse em sua família. Mas Roboão não é inocente, porque quando assumiu o reinado, já tinha idade suficiente para tomar a decisão de ser obediente ou não a Deus. O mesmo aconteceu com Jeroboão. Deus o avisou para que se guardasse seus mandamentos, manteria o reinado. Mas por competição e medo de perder aquilo que Deus já o havia prometido, com essa condição, Jeroboão fez exatamente o contrário ao que Deus ordenou. Jeroboão levantou 2 bezerros de ouro nas extremidades de seu reino, para evitar que o povo se voltasse para Judá. O que Jeroboão fez? Ele resgatou a cultura pagã de onde ele cresceu, no Egito, e ofereceu ao povo. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu com o povo de Israel. Lembra que ao saírem do Egito, não aguentaram esperar o retorno de Moisés e levantaram o bezerro de ouro para adorar?
Lembra também da história de Sansão, que Deus derrubou a estátua de Dagon? Sansão era de Dan, um dos lugares onde Jeroboão ergueu o bezerro para o povo adorar. Então o povo de Israel também não foi inocente. Já tinha perecido antes e não aprendeu a lição. Quantas vezes já aconteceu com você de pecar novamente já tendo recebido a orientação de Deus? Não somos tão diferentes deles assim. E a desobediência não acaba aí. Teve o profeta também, que foi levantado por Deus para avisar a Jeroboão sobre o que aconteceria à frente. De início, o profeta fez exatamente como Deus o instruiu: não comer e beber naquele lugar pagão e voltar por um caminho diferente. Veja que Deus estava alertando, queria poupá-lo do problema. Mas ele aceitou a mentira do velho profeta e fez exatamente o contrário do que Deus ordenou. Deus nos dá uma importante lição aqui. O Senhor não contradiz sua palavra. Veja que em toda a Bíblia não há contradição. As palavras se complementam. Só poderia ser mentira o que o velho profeta disse a ele, porque era contrário à ordem de Deus. Preste atenção ao que Deus lhe diz e não se deixe levar pelas conveniências. Se hoje esta palavra está servindo de alerta para você, preste bem atenção. Leia a Bíblia e veja que o coração desobediente perece. Deus quer o nosso bem e por isso nos mostra o caminho certo a seguir. Senhor, fale aos nossos corações, coloque holofotes para entendermos a sua palavra, que o nosso coração seja obediente a Ti e tenhamos paz. Em nome de Jesus oramos. Amém.